Fala, meus amigos e irmãos, aqui é o Eliel Fernandes. Antes de mais nada, vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e dá aquele joinha aí para os vídeos terem mais engajamento aí, porque estou sempre aqui falando da palavra de Deus, esclarecendo algumas dúvidas que me enviam. Então eu procuro pesquisar e dar a resposta sucinta dentro da palavra de Deus, porque a Bíblia, ela responde pela Bíblia, pelo texto e o contexto. Não podemos isolar versículos e dali tirar conclusões sem lermos o contexto. Então, a Bíblia, ela tem a própria resposta daquilo que nós temos dúvidas. Então, se inscreve no canal aí, ativa o sininho e dá aquele joinha aí para o vídeo ter mais engajamento. Aperta aí, aperta. Então, me mandaram uma pergunta dizendo o que significa o versículo que está escrito lá em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 3. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Provavelmente João estava escrevendo ao pessoal da Ásia ali, que agora é a Turquia, mas não tem assim uma definição certa para quem João estava escrevendo. Certamente foi para alguém que precisava ouvir, alguma igreja, algum grupo, algum povo que precisava ouvir as palavras da epístola de João. Vamos lá. Em 1 João 4, 3 diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, da qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Me perguntaram o que significa isso. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo não veio em carne não é de Deus. A Bíblia, ela auto se explica. A Bíblia, ela vai dar a resposta da qual nós muitas das vezes temos a dúvida. Vamos lá. Você lembra lá do livro de João, no capítulo 10? Vamos lá. João 10, 31, se não me falha a memória. João 10, 30, Evangelho agora de João 10, 30. Vou explicar por que a epístola de João, esse já é outro João, entendeu? Por que ele disse que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus? A resposta está aqui no Evangelho de João, entendeu? Capítulo 10, versículo 30, vamos lá. Eu e o Pai somos um. Jesus estava dizendo ao povo: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejarem. Para apedrejar Jesus, porque Jesus falou essa palavra que ele e o Pai somos um. Os judeus, 33, os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, olha só, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os judeus jamais iriam confessar que Jesus Cristo era Deus, conforme Jesus falava. Os judeus jamais aceitariam essas palavras de Jesus, por isso que pegaram em pedra, porque os judeus nunca vão igualar um ser divino com alguém que era mortal, entre aspas. Jesus era Jesus, 100% homem, 100% Deus. Mas como ele vem em carne, os judeus achavam isso uma blasfêmia dele falar que ele e o Pai, que ele, carne, Jesus carne, se igualava a uma divindade acima dele. Então os judeus não aceitavam isso, essa igualação, essa comparação, entendeu? Esse mesmo patamar de Jesus carne com a divindade de Deus, com o Supremo Senhor Deus. Então, por isso que a epístola de João fala: aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Por causa disso, lá no Evangelho de João, os judeus, os religiosos, não aceitavam que Jesus dissesse que era o Pai, ele sendo o Filho, se igualando ao Pai, se igualando a Deus. Então os judeus nunca aceitou isso, por isso que pegaram em pedra para apedrejarem, porque eles achavam isso uma blasfêmia. Então eles inculcavam isso na cabeça do povo,
que Jesus não era o Messias, que Jesus não podia se igualar a Deus, que Jesus não era Deus, porque ele estava ali em carne. E carne está abaixo de uma divindade, de algo espiritual. Mas eles estavam cegos. Nós sabemos que os judeus religiosos, completamente cegos, não aceitaram o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para tirar todo o pecado, aquele que veio ao mundo para nos remir, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Então os judeus, ligados à lei de Moisés ainda, enraizado ali, misturado com a lei de Moisés ainda, não aceitava isso, que Jesus dizia que era o Pai, se igualava ao Pai. Por isso que a epístola de João aqui, no capítulo 4, versículo 3, está dizendo, João orientando ao povo, olha, todo aquele que não confessar, todos aqueles religiosos, aqueles que seguem muito a religião e não confessam que Jesus Cristo veio ao mundo em carne, que não confessa que Deus veio, se transformou em carne ali para a salvação do homem, esses não é de Deus. Então, o João estava explicando ao povo que esses seriam, sim, aqueles que estavam seguindo ainda a lei, que estavam entranhado ainda na lei, que não aceitava o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então aí está a explicação, o porquê. Você que me perguntou aí por quê, o significado dessa palavra está aí. Aquele que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Por causa da religião dos judeus que não aceitavam na época de Jesus Cristo, eram os que mais perseguiam a Cristo por causa disso. Não aceitavam um homem nascer em Belém, numa cidade pobre, não ter onde morar, comer com as mãos sujas, fazer cura no sábado, não aceitava isso. Ele se igualar a Deus. Está entendendo agora? Está explicado? Está explicado porque Epístola de João aí, 4:3, ele orienta isso, aquele que não confessa, aqueles que são religiosos, não confessa, aqueles que não crê que Jesus Cristo era o Filho de Deus, aqueles que não crê na Trindade, não vem de Deus, não provém de Deus. Então, fica aí com essas palavras, creio que tenho esclarecido aí o que você me perguntou, e continue assistindo os vídeos aí, dando seu like, se inscreve aí, por favor, se inscreve aí no canal, para ter mais engajamento com os vídeos, porque estou sempre aqui falando da palavra de Deus. Valeu!